Essa fase da minha vida foi um turbilhão de emoções e escolhas erradas. Mas olhando para trás, vejo que foi também um reflexo da dor profunda que eu carregava. Uma dor que na época eu não sabia como enfrentar, mas que estava lá, me consumindo a cada dia. E assim eu continuei, perdido em meu próprio caos, sem saber se algum dia encontraria uma saída. Era uma noite sem som, sem estrelas. O tipo de escuridão que parece devorar qualquer esperança de amanhecer. Aos 16 anos a vida já não me parecia uma dádiva. Era um fardo, pesado demais para carregar. Naquele momento tomei a decisão de não esperar mais. Se o universo insistia em me manter aqui, preso a uma dor incessante, então eu mesmo acabaria com tudo. Com mãos trêmulas e um coração anestesiado pela apatia, executei o que parecia ser a única saída. Quando meus olhos se abriram, o primeiro choque foi a dor. A segunda, o sangue. Estava banhado nele, o cheiro metálico impregnado na pele e o pulsar latejante no meu pulso. Vi as marcas do que eu tinha feito, um traço inconfundível da minha tentativa de desistir. Não havia alívio, apenas um vazio ainda maior do que o que me levou até aquele ponto. Era como se o universo tivesse me puxado de volta à força, apenas para me lembrar que nem mesmo o fim estava ao meu alcance. Voltei para casa naquela manhã. Cada passo parecia arrastar toneladas de culpa, fracasso e uma raiva surda que não sabia onde depositar. Dentro de mim, algo estava completamente quebrado. Sentia-me uma casca, desprovido de qualquer sentido ou propósito. A casa parecia mais fria do que o habitual, o silêncio mais cortante. Não havia ninguém ali para notar meu estado, e talvez fosse melhor assim. O espelho refletia uma imagem que eu mal conseguia encarar. Não era apenas meu rosto pálido ou os olhos inchados de quem não dormia há dias. Era a sombra de quem eu me tornará. Naquela noite, antes de dormir, um misto de desespero e indignação tomou conta de mim. Era como se todo o peso do mundo estivesse sobre o meu peito, me esmagando lentamente. Com os punhos cerrados e os olhos fixos no teto, gritei. Não um grito qualquer, mas um grito que parecia vir das profundezas da minha alma, como se o próprio universo pudesse ouvir. O que você quer de mim? Eu não quero estar aqui. Por que você me trouxe de volta do acidente? A minha voz ecoou pelas paredes do quarto, mas não havia respostas, apenas o mesmo silêncio opressor. Adormeci com os olhos ardendo e o peito apertado, esperando nada. Mas o que veio foi algo completamente inesperado. Sonhei. Não era um sonho comum. Parecia mais real, mais vívido. Estava em um lugar estranho, entre a luz e a sombra, onde o tempo não parecia existir. E lá estava ele, uma versão de mim mesmo. Não eu quebrado e derrotado que vivia todos os dias, mas alguém mais forte e mais inteiro. Ele me olhou diretamente nos olhos, e a intensidade daquele olhar era quase insuportável. Nunca mais vamos tentar isso de novo, ele disse, com uma firmeza que fez minha pele arrepiar. Aquelas palavras não eram um pedido, mas uma ordem e uma promessa. Você precisa ficar aqui. Precisa encontrar um propósito para isso tudo. A dor que você sente, a raiva que te consome, não são seus inimigos. Elas são suas armas, seu combustível. Acordei com aquelas palavras gravadas na mente, como se tivessem sido esculpidas em pedra. O sol ainda não havia nascido, e o quarto estava mergulhado na penumbra. Mas algo dentro de mim havia mudado, ainda que de forma sutil. Era como se uma pequena chama tivesse sido acesa em meio à escuridão. Não era suficiente para iluminar tudo, mas era o bastante para lembrar que havia algo além do vazio. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Eu ainda sentia dor, ainda carregava as marcas físicas e emocionais do que havia acontecido. Mas aquelas palavras ecoavam constantemente em minha mente. Use isso como combustível. Comecei a me perguntar se realmente havia uma maneira de transformar tudo aquilo em algo maior, algo que pudesse justificar minha permanência neste mundo. No entanto, a jornada não foi linear. Ainda havia dias em que a escuridão parecia engolir tudo, em que levantar da cama era uma batalha por si só. Mas agora havia um sussurro persistente, uma voz interna que me lembrava de que cada passo, por menor que fosse, era uma vitória. Comecei a olhar para minha dor de uma forma diferente. Ela ainda doía, mas agora eu a via como algo que podia ser canalizado, moldado. Passei a escrever sobre o que sentia. No início, eram palavras soltas, fragmentos de pensamentos que mal faziam sentido. Mas aos poucos, fui transformando aqueles rabiscos em algo mais coeso. As palavras se tornaram um refúgio, uma forma de dar sentido ao caos dentro de mim. Também comecei a observar o mundo ao meu redor com mais atenção, buscando pequenos sinais, momentos que pudessem me lembrar de que havia algo mais, algo além da dor.
Lembro-me de uma manhã específica semanas depois daquela noite. O sol estava nascendo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Por algum motivo, aquele simples momento me tocou de uma maneira que eu não esperava. Era como se o universo estivesse me dizendo que apesar de tudo, havia beleza no mundo. E naquele instante decidi que se fosse para permanecer aqui, faria valer a pena. Ainda era uma batalha constante, mas agora eu tinha uma arma, a decisão de continuar, de transformar a raiva em ação, a dor em propósito. Não sabia exatamente como faria isso, mas estava disposto a tentar. E essa disposição, por menor que fosse, era o primeiro passo de uma longa jornada. Você já teve um momento assim, em que tudo parecia perdido, mas uma pequena fagulha de esperança se acendeu dentro de você? Esses momentos são raros, mas poderosos. Eles nos lembram de que mesmo nos nossos piores dias, ainda há algo pelo qual lutar. E às vezes, isso é tudo o que precisamos para seguir em frente. Eu tinha que continuar aqui. Era uma decisão simples e ao mesmo tempo carregada de uma complexidade esmagadora. Se o universo havia insistido em me manter vivo, então talvez houvesse algo que eu ainda não havia compreendido. E se eu precisava ficar, não poderia mais ser a pessoa que eu era. Decidi criar um novo personagem, como aqueles que inventava com meus blocos de Lego na infância, construindo mundos onde eu tinha total controle. Mas dessa vez, o personagem seria real. Seria eu, mas uma versão completamente diferente, um arquétipo moldado pelo meu passado e guiado por um propósito que eu ainda estava começando a desvendar. Lembrei-me da minha infância, de tudo que viverá até ali. Eu havia experimentado o controle absoluto e o total descontrole. Havia estado no céu e no inferno, enfrentado a dor, a raiva e o vazio, e sobrevivi aos dois extremos. Essa consciência do que eu era capaz de suportar tornou-se minha armadura. Decidi que se o universo havia me permitido continuar, eu usaria essa permanência como uma declaração. Eu transformaria a dor que me acompanhava desde o acidente em algo maior. Se o mundo me derrubara tantas vezes, então eu retribuiria. Não com destruição, mas com algo tão revolucionário que a própria lógica do sistema seria desafiada. Foi nesse momento que o embrião do meu projeto começou a tomar forma. Eu sabia que queria fazer algo que ninguém havia feito antes, algo tão ousado e único que me permitiria não apenas vencer o jogo do sistema, mas mudar suas regras. Eu criaria um modelo em que ninguém perdesse, onde cada parte envolvida pudesse sair ganhando. Era uma ideia abstrata na época, um escopo mal definido, mas ela ardia em mim com uma força que me fez levantar da cama, recomeçar e pela primeira vez, enxergar um propósito em tudo que eu havia enfrentado até ali. Talvez eu não pudesse me salvar completamente. Essa ideia já parecia quase uma aceitação inevitável. Eu havia me destruído de tantas formas que era difícil acreditar em uma redenção pessoal. Mas se eu não pudesse me salvar, talvez pudesse salvar outros. Poderia ser o arquiteto de uma mudança, um agente que transformaria o sofrimento que conhecia tão bem em combustível para algo maior. Essa visão era poderosa, quase intoxicante. Era o que eu precisava para me levantar todas as manhãs. Mesmo quando meu corpo ainda carregava as sequelas do acidente e minha mente os traumas do passado. A raiva continuava lá, mas eu a enxergava de outra forma agora. Ela não era mais um fardo, era um combustível, um recurso que eu podia usar. A dor também não me assustava mais. Eu havia me tornado confortável com ela, íntimo dela, e isso me dava uma vantagem que poucos tinham. A maioria das pessoas foge da dor, tenta evitá-la a todo custo. Eu a conhecia, a aceitava, e usava sua intensidade como um impulso para seguir adiante. Era uma força inabalável, algo que nenhuma circunstância externa poderia roubar de mim. O primeiro passo para o que eu estava planejando era simples na teoria, mas imenso na prática. Eu precisava me tornar alguém que ainda não era. Precisava aprender o que ainda não sabia. Toda a experiência que eu tinha até então, a observação, a análise, a capacidade de criar personas e de me adaptar a diferentes situações, era apenas o ponto de partida. Agora, eu precisava expandir, construir algo sobre essas fundações. Eu tinha que me educar, treinar, moldar não apenas meu comportamento, mas também minha mente e meu corpo, para que estivessem alinhados com o que eu queria alcançar. Comecei a estudar obsessivamente, absorvendo tudo que pudesse me ajudar a entender o sistema. Lia sobre economia, comportamento humano, política e até filosofia. Eu queria compreender as engrenagens do mundo que me rodeava, decifrar os códigos que regiam as interações sociais e o funcionamento do sistema econômico.
Assim como fazia com os bonecos de Lego na infância, eu desmontava e remontava os conceitos em minha mente, testando suas conexões, analisando suas falhas e possibilidades. Lembro-me de como tudo parecia uma grande simulação, um jogo elaborado onde as regras eram desiguais, mas ainda assim seguiam uma lógica que eu estava determinado a compreender. O mundo era injusto, mas isso não significava que era imutável. Eu via pessoas presas em ciclos de sofrimento, incapazes de quebrar as correntes que as prendiam. Em minha mente comecei a desenhar um cenário onde essas correntes não existiam, onde as regras do jogo favoreciam todos os participantes. Era um desafio monumental, claro, mas eu já havia enfrentado o impossível antes. Sobreviver ao acidente, superar os traumas, lidar com a raiva e o caos interno. Tudo isso havia me preparado para algo maior. Cada cicatriz, tanto física quanto emocional, era um lembrete do que eu já havia suportado. E ao mesmo tempo, cada pequena vitória ao longo do caminho me mostrava que eu era capaz de muito mais do que imaginava. Nos meses que se seguiram, comecei a rascunhar ideias para o que hoje chamo de projeto. Naquela época, ele era apenas um conceito abstrato, mas sua essência era clara. Eu queria criar um modelo onde o sucesso individual pudesse ser compartilhado, multiplicado e transformado em um bem coletivo. Não era apenas sobre mim, era sobre algo maior, algo que pudesse impactar o mundo ao meu redor de forma significativa. Para isso, eu sabia que precisava jogar o jogo do sistema e vencê-lo em seus próprios termos. Era um paradoxo fascinante. Para desafiar as regras, eu precisaria primeiro dominá-las. Precisava entender como o sistema operava, quais eram suas fraquezas e como poderia usá-las a meu favor. Não era uma tarefa simples, mas eu estava disposto a dedicar cada fibra do meu ser a ela. E assim começou a primeira fase do meu plano. Era uma fase de aprendizado, de construção, de preparação. Eu me via como um jogador estratégico, movendo as peças no tabuleiro com cuidado e precisão. Cada ação, cada decisão, era calculada para me levar mais perto do meu objetivo. Não havia espaço para hesitação ou dúvida. Se eu queria mudar o mundo, precisava começar por mim mesmo. Ao olhar para trás, vejo que aquele momento foi um ponto de virada. Eu estava saindo da escuridão, não porque ela havia desaparecido, mas porque havia encontrado uma forma de usá-la a meu favor. E mais importante, porque havia decidido que se ainda estava aqui, faria valer a pena. Não seria apenas mais um jogador no tabuleiro, eu seria o arquiteto de algo novo, algo que poderia transformar a dor em propósito e a raiva em ação. E essa visão, mais do que qualquer outra coisa, foi o que me deu forças para continuar. Primeiro amor e primeiros relacionamentos, 30 páginas. Querido leitor, fico imensamente grato por termos chegado até aqui juntos. Cada página que escrevemos e lemos é um testemunho de conexão entre nossas histórias. Antes de mergulharmos em um capítulo tão essencial como o do meu primeiro amor e das relações amorosas, sinto que preciso te levar para dentro da minha mente. Quero que você entenda como ela funciona, como os mecanismos internos de um neurodivergente moldam a maneira como enxergamos o mundo, e como isso influencia cada escolha, cada sentimento, cada interação. Você se lembra de quando, na minha infância, minha professora me descreveu como muito inteligente, mas facilmente distraído? Essa frase ecoa na minha memória porque ela capturou uma verdade profunda sobre mim, e muitos outros como eu. A nossa maneira de focar no mundo não é linear, não segue os mesmos padrões da maioria. E isso pode ser tanto uma bênção quanto um desafio constante. Permita-me criar uma imagem para você. Imagine uma câmera de lente extremamente aberta, capaz de captar cada detalhe em uma paisagem vastíssima. Você olha pela câmera e vê não apenas o que está à sua frente, mas também o movimento das folhas ao vento, o som distante de uma risada, o brilho sutil de um raio de sol tocando o chão. Tudo está ali disponível, mas ao mesmo tempo, tudo compete pela sua atenção. É assim que funciona a mente de um neurodivergente no dia a dia. Nosso foco é amplo, quase como uma rede que lança um olhar sobre o mundo e captura mais do que pode carregar. Mas aqui vem o grande paradoxo. Em meio a essa dispersão, existe algo que nos define, o hiperfoco. Imagine agora que essa mesma câmera, capaz de ver tudo, decide dar um zoom extraordinário em um único detalhe. Ela ignora tudo mais o som, o movimento, o brilho, e fixa sua atenção exclusivamente naquele ponto. O mundo ao redor desaparece. Tudo que existe é aquele objeto, aquele pensamento, aquele momento. Esse hiperfoco é uma característica fascinante e muitas vezes incompreendida de nós, neurodivergentes.
Ele nos permite mergulhar profundamente em algo, dedicar uma atenção quase obsessiva a um tema, uma ideia, uma tarefa. Para muitos, isso é visto como uma força, uma habilidade extraordinária. E de fato, é. Mas como toda força também traz seus próprios desafios. Lembro-me de uma vez, ainda na escola, quando nos foi dada a tarefa de montar um projeto simples sobre o sistema solar. Enquanto meus colegas dividiam suas atenções entre tarefas e conversas, eu mergulhei de cabeça no trabalho. Era como se o sistema solar tivesse se tornado o único universo que existia para mim. Li livros, desenhei mapas, construí modelos em 3D com materiais que achei em casa. No dia da apresentação, minha professora ficou surpresa e disse: "Isso é mais do que pedi." Para mim, aquilo era simplesmente o resultado do meu hiperfoco. Mas nem sempre é assim. Às vezes, esse mergulho profundo pode nos afastar do mundo ao nosso redor. Quando estamos nesse estado, é difícil ouvir, responder, ou até mesmo perceber as necessidades de quem está ao nosso lado. Parece egoísmo, mas não é. É simplesmente a intensidade de como vivemos aquele momento. É como se a câmera, uma vez ajustada ao zoom, perdesse temporariamente a capacidade de voltar ao modo abrangente. Agora pense em quantas vezes na vida você já quis mergulhar em algo, mas se viu dividido entre 1000 distrações. Para nós, o hiperfoco é quase como uma dádiva, um espaço onde tudo mais desaparece e só o que importa permanece. Isso nos ajuda a criar, a inovar, a descobrir caminhos que outros podem não ver, mas ao mesmo tempo nos isola. Por outro lado, quando a câmera está em modo aberto, somos capazes de notar coisas que outros talvez não percebam. Na infância, por exemplo, eu reparava nas microexpressões das pessoas, nos detalhes dos gestos, nas variações de tom de voz. Esses pequenos pedaços de informação, que a maioria descartaria, se tornavam peças de um quebra-cabeça que eu montava constantemente. Era minha forma de entender o mundo e talvez de me proteger dele. Mas havia um preço. Estar constantemente atento a tudo pode ser exaustivo. Muitas vezes eu me pegava desejando que houvesse um botão para desligar essa atenção, para silenciar o barulho constante de pensamentos e estímulos. Você já sentiu isso? Essa vontade de pausar o mundo ao seu redor, de desligar o som e apenas existir em silêncio? À medida que fui crescendo, comecei a entender melhor esse funcionamento interno. Percebi que a chave estava em aprender a usar a câmera, a controlar quando abrir a lente e quando fechar o foco. Não era fácil, e ainda não é. Há dias em que sinto que não tenho controle nenhum, em que minha mente insiste em vagar sem destino ou, ao contrário, se fixa em algo que não consigo deixar de lado, mesmo quando deveria. E é nesse ponto que quero te trazer de volta ao meu lado. Enquanto escrevo isso, enquanto compartilho essas memórias e reflexões, sinto como se estivéssemos viajando juntos por esse mundo complexo que é a mente humana. Minha mente e sua mente, cada uma com suas próprias peculiaridades e formas de ver o mundo. Talvez você esteja se perguntando como isso tudo se conecta ao tema do primeiro amor, e eu prometo que chegaremos lá. Mas para entender as emoções, é preciso primeiro entender o palco onde elas se desenrolam. Porque, querido leitor, o amor, assim como a vida, é uma dança entre o foco e a dispersão. É sobre perceber os pequenos detalhes, mas também saber quando abrir o olhar e enxergar o quadro completo. E essa dança, para mim, começou a se desenhar muito antes de eu sequer saber o que era o amor. Começou aqui, nesse universo interno onde foco e distração coexistem, moldando cada escolha, cada pensamento, cada passo. E agora que estamos aqui, prontos para explorar o próximo capítulo, convido você a manter a câmera aberta, mas com o dedo no botão do zoom, porque o que vem a seguir é uma história que só pode ser compreendida em todos os seus detalhes e nuances. Está pronto para continuar essa jornada comigo? Após aquele momento em que o projeto surgiu, algo mudou profundamente dentro de mim. Era como se uma nova chama tivesse sido acesa, algo que iluminava até os cantos mais escuros da minha alma. O projeto se tornou meu hiperfoco. Não importava o que acontecesse, ele sempre estava ali, como uma engrenagem rodando silenciosamente no fundo da minha mente. Às vezes ele saía do foco principal, cedendo espaço para outras coisas que a vida me apresentava. E curiosamente, esses desvios de rota quase sempre tinham a ver com paixões. A primeira delas veio aos 17 anos, um sentimento tão arrebatador que mudou o curso dos meus dias. Eu me apaixonei. Foi algo que nunca antes havia acontecido. Até então, eu sempre tinha mantido certa distância emocional das pessoas, talvez por medo de ser ferido ou por não entender completamente minhas próprias emoções. Mas dessa vez tudo foi diferente.
Desde o momento em que nossos olhares se cruzaram, eu soube que algo tinha mudado. Havia uma intensidade naquele encontro, uma energia que parecia envolver o ambiente inteiro. Você já sentiu algo assim? Como se o universo conspirasse para que você estivesse exatamente naquele lugar, naquela hora. Foi assim que aconteceu comigo. Preciso contar algo sobre mim. Todas as vezes que me apaixonei, todas as vezes que me relacionei, foi como uma espécie de pressentimento imediato. Era como se, no primeiro encontro, algo dentro de mim dissesse, essa pessoa vai fazer parte da sua história. Não era um pensamento racional, era quase instintivo, uma certeza que não podia ser explicada, apenas sentida. E com a minha primeira paixão não foi diferente. No instante em que a vi, eu soube. Vou namorar essa menina, pensei. Não era uma questão de se ou talvez para mim, era uma questão de quando. Lembro-me claramente daquele dia. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, enquanto uma leve brisa carregava o aroma doce das flores que cercavam o lugar. Estávamos em um evento casual, algo que eu quase não fui, mas que por alguma razão decidi comparecer. Às vezes me pergunto se o destino realmente existe, se há forças maiores que nos guiam para onde precisamos estar. Se existe, aquele momento foi, sem dúvida, orquestrado por ele. Ela estava ali sorrindo, conversando com algumas pessoas. Havia algo na maneira como ela gesticulava, como seus olhos brilhavam enquanto falava. Era como se ela carregasse uma luz própria, algo que atraía não apenas minha atenção, mas de todos ao redor. Eu me senti pequeno, e ao mesmo tempo inexplicavelmente conectado. Não sabia nada sobre ela, mas sentia que já a conhecia. Era como se ela fosse a peça de um quebra-cabeça que eu nem sabia que estava incompleto. Aproximei-me com cautela, cada passo carregado de uma mistura de nervosismo e determinação. Quando finalmente trocamos as primeiras palavras, a conexão foi instantânea. Eu esperava tropeçar nas palavras, gaguejar ou até me sentir desconfortável, mas não foi isso que aconteceu. Conversar com ela era como respirar, natural, fácil, essencial. Você já teve uma conversa assim? Daquelas que parecem durar minutos, mas, quando você percebe, horas se passaram. Foi exatamente assim que aconteceu. Naquela noite, a caminho de casa, eu estava em outro mundo. As luzes da cidade passavam como borrões enquanto minha mente revisitava cada detalhe do encontro. Lembrei-me do som da sua risada, da forma como ela movia os cabelos para o lado enquanto falava, do jeito que seus olhos pareciam enxergar além do que eu dizia. Tudo nela era magnético e irresistível. Pela primeira vez, senti que algo dentro de mim havia mudado de forma permanente. Eu não era mais o mesmo. Nos dias que se seguiram, minha mente ficou dividida. O projeto, que sempre fora meu foco, parecia estar em segundo plano pela primeira vez. Era como se meu coração e minha mente estivessem em constante disputa. Por um lado, eu sabia que o projeto era meu propósito maior, algo que me dava direção. Por outro, essa nova emoção, essa paixão avassaladora, era algo que eu não conseguia ignorar. Era um sentimento que consumia cada pensamento, cada momento do meu dia. Nossas conversas continuaram, e a cada encontro a conexão ficava mais forte. Ela era diferente de tudo que eu conhecia. Havia algo em sua presença que me fazia querer ser melhor, querer crescer. Ela despertava em mim não apenas a paixão, mas também uma admiração profunda. Eu a via como alguém que podia me ensinar, me desafiar, me mostrar novas perspectivas. E ao mesmo tempo, eu sentia que ela também enxergava algo em mim que eu ainda não compreendia completamente. A primeira vez que declarei o que sentia foi uma mistura de coragem e desespero. Não queria perder a oportunidade, mas também tinha medo de assustá-la. Escolhi um momento simples, longe de grandes gestos ou declarações exageradas. Apenas olhei para ela diretamente nos olhos e disse, eu acho que você é a pessoa mais incrível que já conheci. E quero que saiba disso. Não sabia o que esperar, mas sua resposta veio com um sorriso tímido e um brilho nos olhos que nunca esqueci. Eu sinto mesmo, ela disse. E naquele instante, tudo mudou. Nos meses que se seguiram, vivi momentos que jamais esquecerei. Cada encontro era uma aventura, cada conversa uma descoberta. Aprendi a enxergar o mundo através dos olhos dela, a valorizar coisas que antes passavam despercebidas. Ao mesmo tempo, ela também mergulhou no meu universo, tentando entender as complexidades da minha mente e do meu jeito de ser. Foi uma troca rica e intensa que me fez crescer de formas que eu nunca imaginei. Mas como toda grande paixão, também houve desafios. Eu era intenso, dedicado ao extremo, e às vezes, minha necessidade de controle e compreensão criava atritos. Ela, por outro lado, era livre, espontânea,
alguém que vivia o momento sem se prender a planos ou expectativas. Esses contrastes que inicialmente nos atraíram, também se tornaram pontos de conflito. Havia momentos em que eu sentia que estava perdendo o controle, que não conseguia acompanhar sua leveza. E em outros, ela parecia frustrada com minha necessidade de estruturar tudo. Apesar disso, o que vivemos juntos foi único. Foi a primeira vez que permiti que alguém entrasse no meu mundo, que visse além das máscaras e das personas que eu costumava criar. Ela viu minhas vulnerabilidades, meus medos, minhas inseguranças, e mesmo assim escolheu ficar. Isso por si só foi transformador. Você já sentiu algo assim? Alguém que mesmo conhecendo seus defeitos mais profundos, escolhe estar ao seu lado? Hoje, olhando para trás, vejo que essa experiência foi muito mais do que um primeiro amor. Foi um marco na minha vida, uma etapa que me mostrou o que significa abrir-se para alguém, compartilhar não apenas momentos, mas partes de si mesmo. Foi um capítulo que, embora tenha terminado, deixou marcas que carrego até hoje. E, enquanto escrevo isso, sinto uma gratidão profunda por tudo o que vivi, por tudo o que aprendi, e principalmente, por ter tido a oportunidade de sentir algo tão verdadeiro e intenso. Aos 13 anos, quando comecei a escrever meus primeiros diários, eu jamais poderia imaginar o quanto isso moldaria minha maneira de enxergar o mundo e de me conectar com ele. Escrever era mais do que registrar acontecimentos, era uma forma de entender o que eu sentia, de organizar pensamentos que muitas vezes pareciam vastos demais para caber dentro de mim. E foi através desses diários que meu primeiro amor se tornou não apenas uma lembrança, mas uma vivência eterna, capturada em palavras, traços e gestos que carrego até hoje. Para que você entenda a profundidade de como meu primeiro amor me marcou, é necessário mergulhar um pouco mais na minha mente. Desde cedo, eu tinha o hábito de observar as pessoas de forma quase obsessiva. Cada expressão, cada movimento, cada gesto parecia contar uma história que eu precisava desvendar. Quando eu encontrava alguém extraordinário, algo dentro de mim acendia. Passava horas escrevendo sobre a pessoa, anotando cada detalhe que capturava minha atenção. As microexpressões, os pequenos tiques que revelavam nervosismo ou alegria, os gostos, os anseios, até mesmo os momentos de silêncio que pareciam carregar significados profundos. Era como se cada pessoa singular que cruzava meu caminho fosse um universo a ser explorado, e minha forma de explorá-lo era desenhando. Com o tempo desenvolvi uma habilidade única de capturar a essência das pessoas através dos traços. Não era apenas sobre criar uma imagem física, mas sobre registrar a energia, a presença, o impacto que cada uma delas tinha sobre mim. Foi assim que aprendi a desenhar, buscando eternizar os fragmentos de almas que tocavam a minha. Quando conheci meu primeiro amor, esse hábito ganhou uma nova intensidade. Eu estava imerso nela de uma forma que jamais havia experimentado antes. Cada gesto, cada palavra que ela dizia parecia ecoar dentro de mim como uma melodia que eu não conseguia parar de ouvir. Em uma tentativa de me conectar ainda mais profundamente, comecei a estudar as cartas que ela me dava. Suas palavras, escritas com uma caligrafia tão única e graciosa, pareciam carregar pedaços de sua alma. Eu não queria apenas ler o que ela havia escrito, eu queria senti-la em cada traço de suas letras. Foi então que algo peculiar aconteceu. Passei a treinar sua caligrafia. Era como se, ao reproduzir a forma como ela escrevia, eu pudesse me aproximar mais dela, compreender ainda mais quem ela era. Lembro-me de passar tardes inteiras com papel e caneta, tentando imitar a leveza de seus traços, a curva delicada de suas letras. E de todas as letras, o dela era o que mais me fascinava. Havia algo especial na maneira como ela o fazia, algo que parecia encapsular sua essência. Depois que a conheci, meu próprio, o mudou. Antes era apenas uma letra, um símbolo comum. Mas desde então passou a ser o dela, um traço que eu carregaria comigo para sempre. Você já sentiu algo tão profundo por alguém que acabou deixando uma marca em você literalmente na maneira como escreve ou como se expressa? Para mim, esse é mais do que um hábito. É uma homenagem, uma lembrança permanente do que ela significou para mim. Não importa quanto tempo passe, ele estará lá, em cada página que escrevo, em cada pensamento que registro. É como se, ao reproduzi-lo, eu mantivesse viva uma parte dela dentro de mim. Mas não foi só o que ficou. Cada amor que tive ao longo da vida deixou uma marca. Não foram apenas gestos ou hábitos, foram partes de mim que se moldaram com a presença dessas pessoas. Há quem diga que com o tempo esquecemos ou superamos quem amamos. Para mim, isso nunca aconteceu. Eu amo cada pessoa que já amei, e continuarei a amá-las pelo resto da minha vida. Não é uma questão de romantizar o passado ou viver preso a ele.
é uma questão de reconhecimento. Cada uma delas contribuiu para quem eu sou hoje, para a forma como vejo o mundo e para a maneira como escolho viver. Quando penso no meu primeiro amor, lembro-me de como tudo parecia tão intenso, tão definitivo. Naquele momento, ela era o centro do meu universo. Eu queria entender tudo sobre ela, absorver cada detalhe, cada nuance. Era como se, ao conhecê-la, eu estivesse desvendando partes de mim mesmo que até então estavam escondidas. E em cada pessoa que veio depois dela, eu continuava encontrando novas peças para esse quebra-cabeça infinito que é o amor e a conexão humana. Volto aos meus diários e vejo como eles registram esses momentos de descoberta. Lembro-me das noites em que escrevia sobre ela, sobre suas palavras, sobre os gestos que me fascinavam. Lembro-me de desenhar suas expressões, tentando capturar não apenas sua aparência, mas a emoção que ela despertava em mim. E mais do que isso, lembro-me de como tudo isso me fez perceber que o amor, para mim, não é algo que passa. Ele se transforma, se adapta, mas nunca desaparece completamente. Hoje, enquanto escrevo isso, olho para o que formei nesta página. Ainda é o dela. E isso me faz sorrir, não porque estou preso ao passado, mas porque escolho carregá-lo comigo como uma forma de honrar o que senti, o que vivi. Talvez você, ao ler isso, esteja pensando em alguém que também deixou uma marca em você. Talvez não seja ou uma letra específica, mas algo que você faz, algo que você sente, que sempre te lembra de quem essa pessoa foi e do impacto que teve na sua vida. E no fim, não é isso que o amor faz. Ele nos molda, nos transforma e nos deixa marcas que carregamos para sempre. Não importa quantas pessoas passem pela nossa vida, cada uma delas deixa algo. E para mim, isso é a verdadeira essência do amor, uma coleção de momentos, gestos e traços que formam quem somos. Meu primeiro amor foi apenas o começo dessa coleção, mas a marca que ela deixou continua viva em cada palavra que escrevo, em o que traço. E assim será para sempre. 6. Evolução pessoal, enfrentando desafios. Agora chegamos a uma parte da minha jornada que, enquanto vivida, foi desafiadora, mas que ao narrá-la para você, caro leitor, acredito que possa ser transformadora. Para mim, é um exercício de revisitar os degraus que me trouxeram até aqui. Para você, espero que seja um exemplo de como o foco e a determinação podem abrir caminhos inimagináveis. É como se eu estivesse te convidando para caminhar comigo por uma estrada repleta de pedras, mas que leva a vistas deslumbrantes no final. Você se lembra de quando falei que precisava me tornar quem eu ainda não era? Que precisava aprender o que não sabia para construir o projeto que ainda era apenas um sonho nebuloso? Pois bem, foi exatamente isso que comecei a fazer. Aos 19 anos, eu já lia mais de 5 livros por mês. Esses livros não eram escolhidos ao acaso. Cada um deles era uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando. Desenvolvimento pessoal, economia, psicologia, liderança. Qualquer coisa que me tornasse mais apto para o que eu sabia que um dia teria que realizar. Os livros eram meus mentores silenciosos. Cada página virada era uma conversa, um aprendizado, uma estratégia nova. Eu lia em qualquer lugar, nos intervalos das aulas, no ônibus, durante as noites em claro. Lembro-me de uma noite em particular, quando terminei um livro sobre como estruturar ideias complexas. Fechei o livro com um misto de exaustão e entusiasmo. A partir daquele momento, percebi que o conhecimento era a única arma que eu precisava para enfrentar qualquer batalha. Mas o aprendizado não podia ficar apenas na teoria. Eu precisava testá-lo na prática, colocá-lo à prova em situações reais. Foi assim que, aos 17 anos, decidi entrar na faculdade de Direito. A escolha não foi ao acaso. Eu sabia que para desenvolver o projeto que vivia em segundo plano na minha mente, precisava entender como o sistema funcionava, como as leis moldavam o mundo. Direito me dava essa base, mas eu não queria ser apenas um estudante. Queria sentir o sistema por dentro. E foi assim que comecei a trabalhar na delegacia regional. Aquele lugar era um universo completamente novo para mim. A rotina era intensa, e as pessoas ao meu redor tinham histórias que poderiam preencher livros inteiros. Na delegacia, aprendi algo que nenhum livro poderia ensinar: a complexidade das emoções humanas em situações de crise. Eu observava as pessoas que entravam por aquelas portas, vítimas, acusados, policiais, e analisava cada gesto, cada palavra, tentando decifrar o que elas sentiam e pensavam. Você pode estar se perguntando: por que uma pessoa tão focada em um projeto pessoal escolheria mergulhar nesse ambiente? A resposta é simples: era um campo de treinamento para minhas habilidades. Cada interação, cada caso, cada conversa era uma oportunidade de aplicar o que eu havia aprendido.
Eu estava moldando meu personagem, ajustando minhas estratégias, entendendo melhor como navegar no mundo real. Ao mesmo tempo, havia um contraste gritante entre o que eu fazia durante o dia e o que alimentava minha mente durante a noite. Enquanto trabalhava na delegacia, nas horas vagas mergulhava em livros que falavam sobre grandes líderes, estratégias de negócios e teorias econômicas. Era como viver em dois mundos paralelos, mas, de alguma forma, consegui unir os dois em uma única trajetória. Quase me formando em direito, uma nova oportunidade surgiu. Comecei a trabalhar para um banco. Esse foi outro ponto de inflexão na minha jornada. No banco, percebi que minhas habilidades de leitura e influência das pessoas poderiam ser usadas de formas que eu nunca havia imaginado. Logo no início me destaquei por algo que parecia natural para mim, mas que outros consideravam raro: a capacidade de entender o que uma pessoa precisava, mesmo que ela não soubesse expressar isso claramente. Essa habilidade não veio do nada. Era o resultado de anos de observação, prática e aprendizado. Na delegacia, aprendi a interpretar o não dito. Nos livros, entendi a lógica por trás das decisões humanas. No banco, combinei tudo isso e comecei a me destacar rapidamente. As pessoas confiavam em mim, e eu sabia usar essa confiança de forma estratégica para alcançar resultados. Você consegue imaginar como é estar em um ambiente completamente novo, mas sentir que, de alguma forma, você pertence àquele lugar? Foi exatamente assim que me senti no banco. Embora fosse apenas mais uma etapa na minha jornada, eu sabia que estava ali para aprender algo essencial. Sabia que cada experiência, cada interação, estava me preparando para algo maior. Mas vou deixar a porta entreaberta aqui, porque, caro leitor, esta não é a história completa. Este é apenas o início de uma nova fase. Há muito mais para contar sobre o que aconteceu depois, sobre como cada emprego que tive moldou a pessoa que sou hoje. Quero que você continue comigo nessa jornada, porque o que vem a seguir é tão importante quanto o que já foi narrado. Então, vamos seguir em frente. Há muito mais a explorar, muito mais a aprender e principalmente muito mais a compartilhar. Espero que, assim como eu, você esteja ansioso para descobrir o que vem depois. Nem toda jornada é linear, caro leitor. Às vezes, nossas vidas tomam curvas inesperadas, param em cruzamentos estranhos e nos obrigam a fazer escolhas que nem sabíamos que precisaríamos enfrentar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Durante aqueles anos na faculdade de Direito e no banco, algo completamente inesperado aconteceu: eu me casei. Sim, você leu certo. Eu, com toda a bagagem de ideias, hiperfoco e planos para um projeto que ainda não sabia como executar, me vi entrando de cabeça em uma nova aventura: o casamento. A princípio, tudo parecia correr bem. Dividir a vida com outra pessoa é um desafio, mas também uma experiência que traz aprendizados profundos. A questão é que, como em qualquer aventura, nem tudo foi como imaginei. Eu me via dividido entre dois mundos: o projeto, que martelava incessantemente na minha cabeça, e o casamento, que exigia tempo, dedicação e atenção. No início, era até cômico. Imagine só, um jovem obcecado por resolver os mistérios do mundo e construir algo que ninguém jamais tinha feito, agora tentando aprender a dobrar toalhas de maneira uniforme e a entender qual marca de café era a certa para comprar. Entre momentos de companheirismo e algumas discussões sobre quem deixava mais louça na pia, eu percebia que algo estava fora de lugar. Eu amava a família dela como se fossem os meus próprios pais. Eles me acolheram, me apoiaram e me fizeram sentir parte de algo maior. Mas minha relação com ela, bem, era mais como uma amizade profunda do que um relacionamento romântico. É curioso como, quando você está dentro da situação, demora a perceber o óbvio. É como assistir a um filme de suspense em que o protagonista ignora pistas claras enquanto o público grita: "Está na cara, como você não vê isso?" Pois bem, eu era o protagonista cego dessa história. Enquanto isso, a pressão interna aumentava. O projeto que habitava minha mente não me deixava em paz. Era como aquele amigo insistente que aparece sem avisar e não vai embora até que você o escute. Durante essa fase, mudei de emprego. Saí do banco e passei a trabalhar em um escritório de advocacia. Lá, meus talentos começaram a brilhar de uma forma diferente. Eu era muito bom em ler as pessoas, entender suas necessidades e influenciá-las. Essas habilidades me destacaram rapidamente, e em pouco tempo eu estava ganhando um salário que poderia ser considerado um sonho para muitos. Casa, casamento, um emprego estruturado. Parecia que eu havia conquistado tudo o que deveria me trazer felicidade. Mas como você já deve imaginar, a felicidade não veio com o pacote.
Aos poucos, o que parecia um sonho foi se transformando em um pesadelo silencioso. Sabe aquela sensação de estar preso em uma gaiola dourada? Tinha tudo que a sociedade dizia ser o ideal, mas não era o ideal para mim. A casa, o emprego, o casamento, nenhum desses elementos preenchia o vazio que sentia. O projeto, o meu grande propósito, continuava martelando na minha mente. Eu sabia que algo precisava mudar, mas não conseguia encontrar coragem para agir. Cheguei a buscar soluções criativas. Em uma tentativa de aliviar a tensão, comecei a fazer listas intermináveis de prós e contras. Mas a verdade é que a decisão que precisava tomar não cabia em uma lista. Ela exigia algo maior, coragem. E coragem, naquela época, parecia ser um recurso escasso. Até que um dia, sentado em frente ao espelho do banheiro, olhando para o reflexo de alguém que mal reconhecia, percebi que era hora de fazer algo. Eu tinha que me libertar. Amava a família dela, e eles sempre seriam especiais para mim, mas continuar naquele casamento era um desrespeito tanto comigo quanto com ela. Não havia outro caminho, era a hora de recomeçar. Se você acha que eu tomei essa decisão de maneira rápida e eficiente, sinto muito por decepcioná-lo. Passei dias, semanas, meses ensaiando a conversa final. Entre cafés mornos e longas caminhadas solitárias, eu repetia na minha cabeça o discurso que nunca parecia bom o suficiente. E quando finalmente cheguei ao ponto de dizer tudo, não saiu como planejei. Olha, eu preciso conversar com você, comecei hesitante. Ela me olhou com aquele olhar curioso de quem já sabe o que está vindo, mas espera que você diga as palavras. Quando terminei de explicar tudo, houve um silêncio pesado. Um silêncio que parecia gritar mais alto do que qualquer discussão. Finalmente, ela respirou fundo e disse, eu já sabia. Foi nesse momento que percebi o quanto estávamos vivendo vidas paralelas. Ela sabia. Eu sabia. Mas ambos tínhamos medo de admitir. O que veio depois foi um misto de alívio e tristeza. Dividir bens, arrumar as malas, dizer adeus a uma rotina que, embora não fosse feliz, era familiar. Foi difícil, mas necessário.